Olá, eu sou a Letéia Tosto, gerente de serviços educacionais da Moderna, e esse é mais um episódio da série Obras Comentadas. E no episódio de hoje a gente vai tratar um pouco de como a Moderna se apresenta no PNLD 2023 com projetos integradores. E para isso eu conto com o auxílio aqui das minhas amigas e colegas, a Ana Paula Nani, a Aninha. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Lê. A Aninha é editora executiva e ela está representando aqui nosso time editorial. E também conosco está a Ana Cristina. Ana, bem-vinda. Obrigada, Lê. A Ana é nossa assessora pedagógica que faz atendimento nas escolas junto aos professores. Então, vamos contextualizar um pouquinho, né? Trazer essa importância, qual que é a proposta dos projetos integradores dentro do PNLD 2023. O que a gente pode trazer, assim? Acho que a gente pode começar, né, Ana, falando da metodologia de projeto mesmo, né, Ali? Que é uma modalidade, né, de aprendizagem que traz diversidade, né, para o professor. Sem dúvida. Né? Então, acho que é um ponto importante para a sala de aula, né? Quando a gente fala de projetos, né, projetos integradores, a gente está falando aí da referência da aprendizagem baseada em projetos, né? Sim. E aonde acho que o principal foco é a questão do protagonismo do aluno. Isso. Aqui, um dos objetivos dos projetos integradores é trazer essa proposta de trabalhar com projeto, sempre trabalhando duas áreas de conhecimento. Então, uma das propostas desse PNLD 2023 é o trabalho, né, Aninha? Isso. Então, assim, pelo edital, né, cada obra, a gente precisa contemplar duas áreas de conhecimento, né? E lembrando que esses livros, Ale, eles são para o 4º e 5º anos. Isso é importante, né? São esses dois volumes. Isso. Para o 4º e 5º ano. E daí, quando a gente fala dessa interdisciplinaridade, então a gente está trabalhando com duas áreas de conhecimentos evidenciadas, né, dentro do projeto, né, Ana? Então, eu acho que para o professor, principalmente, né, dos anos iniciais, né, a gente que gosta muito de trabalhar com projeto, então, quando a gente tem essa percepção da pedagogia de projetos, a gente entende esse material como um reforço, né, como um apoio para o professor. Então, eu tenho os conteúdos que são trabalhados lá nas obras didáticas, mas eu venho para o projeto e faço isso de uma maneira lúdica. Né? Vai trazer o lúdico, ele vai trazer essa questão do fazer, de trabalhar com um colega, de estar em sala de aula de uma maneira mais, acho que mais divertida. Né? Ele traz o projeto de uma maneira mais divertida. A gente vê a presença de estratégias de metodologias ativas muito latente dentro dos projetos integradores, né? Isso mesmo. Então, a gente vê esse protagonismo do aluno, como eu já disse, a questão da sala de aula invertida. Então, que é uma metodologia ativa, né? Então, todo o tempo tá se utilizando de dinâmicas e recursos de metodologias ativas para fazer com que o aluno realmente se envolva com essa problemática que está sendo levantada. Isso também é um ponto muito referencial quando a gente fala de pedagogia de projetos, aprendizagem baseada em projetos, que é sempre a busca de uma solução. Né? Então, trabalhando também sempre a criatividade desse aluno, o entendimento, enfim, acho que ele é muito completo. Exato. E uma coisa que eu gostaria de reforçar que a Ana trouxe é que os projetos integradores, ele complementa, né? Então, a própria adesão aos projetos integradores, ele complementa as obras didáticas no sentido da gente conseguir fazer muito bem explicitamente essa interdisciplinaridade entre duas áreas de conhecimento. Lembrando também, Ale, que assim como nas obras, né, didáticas, nos projetos integradores, a gente também tem, né, as habilidades e competências da BNCC, além dos componentes da PNA presentes nas obras, né? É muito, muito importante isso que você trouxe, Aninha. Então, a gente entender que isso está preconizado em edital, então os projetos integradores, ele também traz essa referência muito bem visualizada, eu diria assim, né? Da BNCC e da PNA. Isso. E além também de que a obra Projetos Integradores, ela também é disponibilizada em HTML5, na versão digital. Isso mesmo, a gente tem a versão impressa e a versão digital. Exatamente. E acho que todos esses indícios também, o direcionamento para uma aula muito efetiva dos projetos integradores, a gente encontra dentro do manual de projetos integradores, né? Do manual do professor. Isso mesmo, Eu acho que vale a gente reforçar que acompanha esse manual, né, Ana? Sim.
E é válido, né? Inclusive, a gente colocar que são projetos muito bem estruturados, né? Não é só um projetinho que a gente vai lá. Não, é um projeto que, por exemplo, pode culminar numa feira de ciências, pode culminar numa atividade extra, inclusive para trazer a família para participar ou para conhecer o produto, porque todo projeto prevê, né, a produção de algo. Então, ele tem um produto a ser apresentado e dá para envolver, inclusive, a escola inteira. Quer dizer, são projetos muito estruturados, que ele vai trazer uma sistematização, ele traz também essa parte conceitual e não são projetos isolados, né? A gente não vai pegar um projeto, sei lá, e vai descontextualizar, não, muito pelo contrário, ele é contextualizado, ele é sistematizado, ele tem a parte conceitual, a parte do vamos fazer junto, a parte onde eu pesquiso, onde a gente, inclusive, estimula essa questão da observação do aluno. Então, ele é bem robusto, é bem completo. Com certeza. E além também dele trazer como uma proposta a questão das avaliações. Exato. De maneira formativa. Então, Exato. sempre, quando vou trabalhar com algum projeto dentro da obra de projetos integradores, tem a avaliação diagnóstica para entender em que momento o aluno se posiciona e depois durante o processo, né, a avaliação processual para entender em que momento que o aluno está, como que está sendo a aquisição desses conhecimentos, dessas habilidades, do que foi proposto e, ao final, também a formativa. Então, acho que é importante também trazer que a questão das avaliações que também veio preconizada É um critério do edital, isso, né? Isso mesmo, Ale. Muito bacana, eu acho que foi ótimo a gente trazer essa referência aí dos projetos integradores como um todo, como ele está composto e como ele se apresenta, né? E agora, eu acho que a gente pode falar um pouquinho da obra de projetos integradores do Buriti Mais. Então, vamos falar um pouquinho de como essa obra se apresenta para o PNLD 2023? Vamos, Ale. Acho que a primeira coisa que a gente tem que levantar é que ela trabalha, né, as áreas de linguagens e ciências humanas, né? Então, o Buriti Mais trabalha com essas duas áreas. E um ponto que eu acho que é bem interessante a gente levantar aqui é que os projetos, né, eles fazem um percurso, né, investigativo lúdico, né? Então, ele traz a aprendizagem baseada em jogos, né? Acho que isso é bem interessante para essa obra. Isso é bacana. E quando ele fala dessa apresentação em jogos também, ao decorrer desses projetos, esses personagens se apresentam, né? De forma humanas, né? Humana, animais, desenhos. Exato. Então, eles trazem desafios que eles precisam cumprir. Isso é um problema, né? Isso é um problema. É um problema ser solucionado, a né? ser solucionado, exatamente. E acho que essa identificação com a realidade do aluno, isso é muito importante. É muito bacana. Né? Então, olha, eu vou ajudar a uma situação, a um problema que foi criado, a chegar numa solução para aquele problema, né? E a criança, a missão dela é solucionar esse problema, né? Então, isso que eu acho que é bem bacana. Ele tem, até quando a gente fala de sistematizar, e a gente já tinha trazido isso, falando que os projetos são bem sistematizados, é isso. Então, por exemplo, no Buriti, ele vai trazer lá o ponto de partida, né? Ele apresenta as etapas do projeto, ele tem uma parte que é conceitual, explicando o porquê daquele projeto. Então, exemplo, sei lá, se o projeto for para a gente trabalhar, sei lá, observação de um ambiente, ou então depois fazer uma lupa, ele vai trazendo todo esse processo, né? Ele não traz só o projeto, ele traz uma contextualização desse projeto, dentro, né, da área que ele está sendo trabalhado, e mais do que isso, ele vai sistematizando esse conhecimento. E, ao final, ele propõe lá uma atividade, enfim, e depois esse aluno vai fazer, né, vai produzir aquilo que ele aprendeu dentro do projeto. Então, é bem, bem legal. E essa interdisciplinaridade de linguagens e ciências humanas, ela funciona muito bem, né? Exato. Ela funciona muito bem, porque quando a gente fala de ciências humanas, então a gente está falando da questão de valores, de como ele se vê presente no espaço geográfico, né? Trazendo também conceitos da história, então de linguagens, da maneira como eu vou me apresentar, a hora que eu termino, a hora que eu consigo resolver essa situação, problema. Como eu vou apresentar o meu projeto? Eu posso apresentar de inúmeras formas, né? Isso eu mesmo. Posso apresentar expondo, eu posso apresentar por meio de um desenho, por meio de uma poesia, por diversos gêneros, né? E movimentos também, uma apresentação de dança. Então, funciona muito bem. Criatividade, né, Alê? A criatividade. Eu acho que você levantou um ponto
que é super importante, né? O Buriti Mais, o Projetos Integradores do Buriti Mais propicia muito a questão da criatividade. Ele traz nas próprias sessões do livro, né? Então tem uma sessão lá que é vamos pesquisar, mas no final do projeto é muito bacana, que depois que já pesquisou, que ele já entendeu o projeto, que já realizou o projeto, ele tem uma outra sessão que é fala compartilhando as descobertas. Então não é só, né, o Buriti tem muito isso, não é só o que eu aprendo sozinho, mas é aquilo que eu compartilho com o outro, né? Quando o aluno, quando a criança compartilha o que ele aprendeu, e aí eles fazem esse compartilhamento de ideias, isso é muito bacana. E ele fecha o projeto, né, não só com o que foi produzido, mas compartilhando também esse processo da aprendizagem. E é muito bacana isso, porque a gente faz o trabalho de múltiplas linguagens, Sim. né? Sim. O que propicia o entendimento da realidade, o compartilhamento dos sentimentos, né? E isso também, então, isso mesmo, como você se sentiu fazendo isso? Exato. Como foi para você, né? Foi doloroso? O que aconteceu no meio do processo? Então, é uma obra completa, né? Eu diria que pensa também em vários quesitos de trabalho nesse estudante. Exato. Isso mesmo. Muito bom. Então, agora vamos falar um pouquinho mais sobre os projetos integradores do Pitanguá Mais. O que a gente pode falar, como ele se apresenta aí para o PNLD 2023, Aninha? Acho que a primeira coisa que a gente pode dizer, Ale, são as áreas de conhecimento, né, que essa obra aborda, né, que são matemática e ciências da natureza, né. Então, os projetos desenvolvem essas duas áreas de conhecimento. Tá. Trabalhando sempre a interdisciplinaridade entre as duas áreas, né? Isso. Acho que outro ponto importante é o uso de metodologias ativas, né, Sim, Ana? Para incentivar a participação do aluno, né, na construção do seu próprio aprendizado, né? Sim. Eu acho que ele, né, ele também tem uma linguagem muito simples, então ele apresenta projetos muito tranquilos, né, de serem trabalhados. Ele tem uma linguagem muito direta, muito clara, muito objetiva. Então, logo no começo, ele já na abertura, ele fala, vamos conversar. É para conversar mesmo sobre o projeto que vai ser desenvolvido. Depois ele apresenta as etapas. São etapas muito, muito pequenininhas, né, então fica fácil do professor, com materiais, inclusive, disponíveis, né, que o menino tem ali no dia a dia, que o aluno consegue em casa, quer dizer, são coisas muito simples. E ele, às vezes, também, ele traz, né, ele recorre, assim, a uma linguagem muito... não diria direta. Clara, eu acho que é muito direta, né, objetiva mesmo. De fácil entendimento, né, Ana? Exatamente, que a gente vai A fazer. Ana levantou um ponto das etapas, Ale, eu acho que o que é bem importante nas etapas, assim, é onde o aluno consegue vivenciar, né, os conceitos da matemática interligado com os conceitos de ciências. Então, isso é muito bacana, né? Acho que é um jogo que funciona muito bem. Isso. Né? Então, até para trazer também para a matemática, mas quebrar esse paradigma de que matemática é difícil, que matemática trabalha de uma maneira isolada, e não, E onde né? ela se apresenta, né? Como ela se E onde apresenta ela em vários lugares, né? Exatamente. Então, acho que essa jogada dessa interdisciplinaridade, ela funciona muito bem. Sim. E outra coisa que acho que é importante a gente trazer, que a metodologia, que, na verdade, o Projetos Integradores do Pitanguá Mais, ele está trabalhando a aprendizagem baseada em projetos, né? Então, ele traz conceitos da PBL, então, sempre trazendo uma problematização que faz parte da vivência do aluno, né? Então, problemas sociais muito latentes que acontecem, então o aluno consegue se enxergar, né? E outra coisa que é importante também trazer da luz é que aqui a gente está falando da interdisciplinaridade de ciências. E a gente entende a realidade das escolas e muitas vezes a escola não tem um laboratório para trabalhar. Mas não é necessário, né, Ale? Isso Sim. que é bacana, Sim. né? Então, não é necessário um laboratório de ciências para ele poder trabalhar, não, é muito conceitual, é conceitual no sentido de que a gente consegue utilizar até materiais reutilizáveis para solucionar problemas, então isso também é muito interessante, né? Eu acho que é bacana que tem apresenta dicas, né, de software, programas, enfim, que podem ser usados, né, E eu nas penso atividades. que mesmo quando né, e quando ocorre, né, aqui a indicação de um projeto que não tenha, sei lá, esse recurso na escola, na verdade a gente precisa pensar que são vários projetos, né? E esses projetos, eles não são lineares. Ele não tem que fazer o projeto, né, que está lá na primeira página do livro e depois eu vou fazer o segundo projeto. Não, eu posso escolher de acordo com a realidade da escola onde eu estou trabalhando.
né? momento, né, Ana? Exatamente. Porque, assim, e até o tipo de uma projeto que eu vou obra... desenvolver. Porque o professor pode escolher. Então, eu estou trabalhando um conteúdo em ciências e um conteúdo em matemática. Eu posso escolher no material um projeto que contemple esses dois conteúdos, mas com materiais que estejam ali ao meu alcance. Porque são vários projetos. Ele não é linear que eu tenho que fazer um projeto de cada vez depois outro. Posso fazer quantos projetos eu achar que são necessários ao longo do ano e quantos eu terei tempo para trabalhar com os alunos. Mas o mais importante, eu acho que enquanto professora, e eu percebo isso, né, já trabalhei com educação infantil, quer dizer, com os meninos dos anos iniciais, é o quanto um livro de projetos integradores facilita o trabalho da gente, né? O quanto ele traz de recurso importante para o professor, e aí o tempo que eu perdia, inclusive, né, desenvolvendo o projeto, desenhando o projeto, fazendo planejamento de projeto, eu tenho esse tempo para desenvolver outras habilidades com os alunos. Sem dúvida, para ele já desenvolver está outras estruturado. competências, porque ele já está ali estruturado. Já está lá estruturado. Então, a gente não precisa muito preocupar. E é uma forma de você... não digo reforçar, mas eu acho rever Exato. as próprias habilidades que, de repente, eu trabalhei no conteúdo de matemática, né, de uma maneira mais clássica e talvez não se concretizou tanto de uma maneira significativa para o aluno. Dentro dos projetos integradores, eu retomo essas habilidades de uma maneira mais efetiva, onde o aluno trabalha muito mais o protagonismo dele e logo a aprendizagem ela acaba se tornando mais significativa, Isso né? mesmo. E esse material, ele é muito bacana porque ele ainda traz sugestões de avaliação. Então, eu posso, por exemplo, utilizar o projeto integrador como uma forma de avaliação processual, né? Será que o meu aluno aprendeu, né, aquele conhecimento que a gente estava, né, trabalhando, e a gente faz uma revisão a partir do projeto, que isso também é muito importante e é muito legal. Então, eu aproveito esse material, eu faço um projeto e eu faço essa avaliação processual ao longo do ano com esse aluno. E aí, esse material, ele traz para a gente esses recursos que são bem interessantes. Agora, vamos falar um pouquinho da coleção Desafio Projetos Integradores. Aninha, conta pra gente, então, como ela se apresenta para o PNLD 2023. Acho que a gente pode começar, Lê, falando dos temas, né, que abordam duas áreas de conhecimento, né, ciências humanas e linguagens, né, são temas de grande importância, né, porque trazem atualidade, trazem coisas da atualidade e são atrativos para os alunos, né. Então, acho que esse contexto é bem bacana a gente colocar aqui como primeiro ponto, né, para essa obra. Acho que um outro ponto que a gente pode colocar é a elaboração dos produtos, né, finais de cada projeto, que são produtos úteis, né, para as pessoas, ou comunidade, né, ou sociedade, né. E são produtos que não dependem efetivamente das tecnologias, né, tem propostas usando as tecnologias, né, digitais, e ao mesmo tempo propostas que não precisam, né, do uso da tecnologia. É super importante, porque muitas vezes quando a gente fala de trabalhar projetos, de solução, né? Porque quando a gente fala da aprendizagem baseada em projetos, a gente traz o conceito de resolução de problemas. Então, parte de uma problemática onde você tem que resolver aquele problema, qual vai ser a proposta, a solução que você vai dar para aquilo. E muitas vezes a gente acaba fazendo a relação de que a gente precisa de uma grande tecnologia para resolver um problema, e na verdade não, né? E acho que isso acaba sendo muito direcionado dentro da obra, né, Ana? Então, quando a gente fala de linguagens, ele é bacana porque ele já começa assim, né? Isso eu já sei. Então, ele já faz ele já chama o aluno para essa proposta do projeto, mas dizendo para ele que ele já tem um conhecimento prévio. Então, ele começa já com essa conversa. Mais do que isso, depois ele apresenta esse projeto, né, e entre os projetos, ele tem, aliás, dentro do projeto, né, quando ele vai mudar para uma outra atividade, ele tem lá assim, entre páginas. Esse entre páginas, na verdade, é uma leitura. Ele convida o aluno a fazer uma leitura. Então, aqui ele vai desenvolver essa competência leitora, né, ele vai desenvolver a escrita, e depois dessa leitura, que ele é convidado a fazer essa leitura, tem uma atividade. Então, a gente percebe que quando a gente olha para o projeto, não é um projeto só vamos fazer e vamos entregar um produto. Não, vamos desenvolver de fato esse projeto, mas dentro do projeto desenvolver outras perspectivas, outras habilidades que estão contempladas lá na
na área de linguagem. E outra, né? Mesmo na BNCC, exatamente. Né? Então, ele faz essa interdisciplinaridade muito bem feita, né? Quando ele traz. Os textos são textos curtos, né? São textos para conhecimento mesmo. Eu acho que é para trazer um conhecimento diferente para esse aluno, mas não é isolado do projeto que está sendo trabalhado. Acho ao longo do projeto. Complementando isso que a Ana está colocando, acho que a proposta, né, que a obra traz é de uma construção gradativa do saber. Né, Ana? Então, vem das habilidades menos complexas para as mais complexas. Progressiva, né? Isso, progressiva. E acho que o importante também que a gente vê que essa obra, ela preconiza, né? É o trabalho da solução, ela ser útil para a comunidade, né? Então, sempre buscar trazer essa problemática dentro da realidade do aluno. Então, são sempre projetos que realmente a gente consegue enxergar. O produto final é para a comunidade, né, Ale? Então, sempre você pode trabalhar aquilo como uma solução efetiva mesmo, né? Não só conceitual, mas uma proposta de aplicação daquela solução. Então, isso também é muito, muito bacana desta coleção do Desafio Projetos Integradores. Isso aí. Muito bom, meninas. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Estamos encerrando mais um episódio da série Obras Comentadas. Hoje a gente falou um pouquinho sobre projetos integradores. Muito obrigada, Aninha. Obrigada, Lê. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Lê. E eu gostaria de reforçar a importância de uma escolha acertada. Por isso, entre no nosso site, no pnld.moderna.com.br. No nosso site você tem acesso a todas as obras aprovadas da Moderna. Faça o download e veja qual obra tem mais sinergia com as suas necessidades. E vocês podem também entrar em contato com a gente a qualquer momento via WhatsApp. O número é o 11 2920 5162. E reforço também que esse episódio e os demais estão disponíveis no nosso canal no YouTube. PNLD 2023 com a Moderna. Compromisso com quem faz a escola.